Tu és maravilhoso, Senhor. Já ia cantar. Aleluia, Jesus. Maravilhoso adorar o Senhor, né? Vou falar uma coisa para você. Mude a tua playlist. Coloca a playlist de adoração ao Senhor no carro, casa, no ônibus. Coloque playlist de adoração ao Senhor. Você vai ver que, independente das circunstâncias, você mudando a tua playlist é a trilha sonora da tua vida. Sabia que o Senhor tem ciúme dos nossos ouvidos? Mude a sua playlist. A aliança com Deus, ela faz de tal maneira, porque quando eu tenho uma aliança com a minha esposa, não tem como eu ter aliança com uma outra pessoa. A aliança, ela tem um significado de exclusividade. Nós somos povo exclusivo do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva do Pai. Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele nos atraiu, Ele nos comprou. E não tem como ser uma parte dele. Ou você é inteiramente dele, integralmente dele, ou então você não é dele. Não tem em cima do muro. Entrega o teu coração, a tua vida, todas as áreas da tua vida ao Senhor. Mude a sua playlist no final de 2026. Aliás, antes de chegar a esse tempo, você vai ver o quanto a tua vida vai ser abençoada. Eu lembro que uma vez eu estava numa clínica e levei o Andrezinho para fazer um exame no pé. E eu vi um piano ali, eu pedi para a pessoa me permitir tocar no piano. E eu comecei a tocar uns instrumentais de Richard Clayton ali. E comecei a tocar ali e tal. E de repente eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim: eu tenho ciúme do teu louvor. Eu peguei, mudei e parei na mesma hora, Mério. Parei na mesma hora e comecei a tocar Deus de aliança, Deus de instrumental ali. E meu telefone estava em cima assim do piano. E de repente toca meu telefone, André Valadão. Eu falei, misericórdia, Pai. E aí eu atendi o pastor, tudo bem? Ele disse assim, então Max, ele me chama de Max, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, ó, eu estou aqui com uma pessoa e eu tenho algo para te falar, eu quero saber se você aceita ir em Belém. Eu falei, o que é, pastor? Ele disse, então, eu estou com toda a equipe da Carry Job, que quer ir em Belém, tem um casal que está querendo levar, e eles querem ir, tá aí com vocês em Belém. E eu fiquei pensando, meu Deus, quanto é que isso vai custar? E ele disse, olha, eu vou te dizer, e tá tudo pago, é só você receber mesmo. Tá pago o hotel, tá pago a passagem, tá pago tudo, é só você receber. Eu falei, não estou entendendo. O senhor me ligou para dizer que a Carry Job vai estar lá na nossa igreja, de graça, a gente não precisa pagar nada. Ele disse, é. Eu falei, pastor, então, amém. Sabe o que eu entendi? A aliança com Deus, quando você tem aliança com Deus, Ele provê na tua vida, você não precisa nem estar lá, mas Ele vai abrindo portas, Ele vai abrindo caminhos, Ele vai trazendo a provisão. Você nem, eu era em outro lugar, lá nos Estados Unidos, mas o Senhor tocou e o Senhor fez. E nós tivemos aqui, a Carry Job aqui, foi extraordinário. Quem estava aqui nesse dia? Lembro, foi maravilhoso, né? Então, irmão, deixa Deus conduzir a tua vida, todas as áreas dela. Mas eu quero compartilhar com você. Você sabe que esse ano de 2026 nós estamos vivendo o ano da aliança. E eu quero compartilhar uma série de palavras sobre aliança. E eu quero compartilhar essa primeira já falando sobre aliança. E eu quero que o teu coração esteja realmente muito disponível para receber a palavra de Deus. Esquece um pouco o teu celular, esquece a pessoa que está do teu lado. Se você puder, não vá no banheiro, segura um pouquinho, só se for muito urgente. Mas eu quero que você, sabe, se conecte, me preste um pouco da tua atenção. Você que está em casa também, me preste um pouco a tua atenção, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu sei que você vai sair daqui tocado por essa palavra. Então, eu quero compartilhar primeira palavra de 2026, eu quero falar sobre aliança. Então, aliança, quando Deus sela um novo começo. Aliança, quando Deus sela um novo começo. Abra sua Bíblia em capítulo 3 de Lamentações, verso 22, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Suas misericórdias se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então o texto diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. As suas misericórdias se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Meus irmãos, é claro, no final do ano, na virada de ano, o mundo inteiro, inclusive nós, não há problema nenhum, comemoramos soltando fogos. Nós soltamos fogos aqui. Nós celebramos a vinda, a chegada do ano novo. Mas eu quero que você saiba que há uma notícia que nós precisamos o tempo todo estar assim, visitando ela, apegada a ela, que diz, a misericórdia do Senhor se renova a cada virada de ano.
Sim ou não? Só para você saber, só para eu saber se você está prestando atenção. A misericórdia do Senhor não se renova a cada virada de ano. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. A cada dia, todos os dias está lá renovado. A cada dia que passa está lá renovado. O Senhor continua imutável, está lá. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Essa é uma notícia que devemos celebrar demais. O ano 2026 então é o ano da aliança. Ele é um Deus fiel, mesmo diante de uma instabilidade como eu e você. Nós temos alto e baixo. Deus não tem alto e baixo. Deus é imutável, Ele continua. E a misericórdia dele não tem fim. O primeiro aspecto que eu quero trazer para você é que a aliança começa com Deus, não com a nossa força. A aliança começa com Deus, não com a sua força, não com a minha força, mas com a nossa dependência. Começa com Ele, é uma ação direta de Deus em relação ao seu povo. Sabe, Deus não faz aliança conosco porque nós somos perfeitos. Deus não faz aliança porque você tem uma aliança com Ele. Porque nós somos falhos nas nossas alianças. Somos falhos nas nossas alianças até de pessoas que nós vemos. É ou não é? Nós falhamos. Mas Deus, a aliança dele, ela está pautada, segura, fundamentada no amor que Ele tem por nós. Porque Ele nos ama de maneira incondicional. E ainda bem que a sua misericórdia não tem fim, se renova a cada manhã. Pensa em Noé. O povo estava corrompido, o pecado daquele povo, a maldade daquele povo chegou no coração de Deus. E Deus então resolveu, de uma maneira, entre aspas, desconstruir aquilo, descriar aquilo que Ele tinha criado. Então Deus, ainda assim, levantou um homem e deu uma direção para ele: olha, constrói a arca. E deu todas as especificações. E ele ficou 100 anos aproximadamente construindo aquela arca. E ele pregou, ele disse para as pessoas: olha, quem quiser salvação tem que entrar na arca. Mas, assim como os dias de hoje, todos os dias, durante 100 anos, Noé estava dizendo a notícia. As pessoas viam a arca sendo construída, mas nem todo mundo ouviu. Aliás, só a família dele ouviu. E nem foi toda a família, mas parte da família dele ouviu e entrou e foi salva. É como nos dias de hoje, nós dizemos: o Senhor está voltando, ame a volta de Jesus. A aliança com Ele, é claro, é uma expressão de amor dele em relação à humanidade, mas só pode vivenciar essa aliança aquele que reage àquilo que está disponível para Ele. Se nós formos apenas, religiosos, sem relacionamento com eles, sem aproveitar, sem desfrutar da misericórdia que não tem fim, que se renova a cada manhã, então nós teremos apenas um religioso, alguém que frequenta a igreja de vez em quando, ou busca no momento da pressão dos problemas. Mas Ele nos chama para um relacionamento. Noé, então, ele foi alguém que respondeu a um chamado de Deus. O povo, o juízo de Deus foi implacável contra aquele povo. Mas quando nós vemos em Gênesis 9:13, ele diz: pus o meu arco nas nuvens, e ele será um sinal de aliança. O arco-íris é um sinal do céu, que Ele não desistiu de nós. É o recomeço. É o recomeço. Todas as vezes que nós olhamos para o arco-íris, lembre-se, é um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Há povo de Deus aqui, queridos. Tem igreja do Senhor aqui. Tem alguém apaixonado pelo Senhor aqui. Tem alguém que é aliançado com o Senhor aqui. Nós precisamos ter essa aliança, essa certeza, essa convicção de salvação. Talvez em 2025 teve tempestade, mas Deus te trouxe até aqui para te dizer: a história ainda não terminou, irmão. Confie, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Confie no poder do Senhor, confie na fidelidade do Senhor, confie na autoridade que Ele tem sobre a tua vida. Mas quem governa você? Quais são as alianças que tem direcionado você? Segundo aspecto que eu quero trazer para você: a aliança é construída com renúncias. A renúncia vem antes do cumprimento da promessa. A aliança, ela deve ser construída por renúncia. E a renúncia vem antes, depois a promessa é cumprida. Ninguém faz uma aliança no altar. Você vai casar, você renuncia às outras opções, às outras parcerias, os outros relacionamentos. Você diz sim para uma pessoa e é só com ela. Então você renuncia antes. Antes você era solteiro, poderia buscar pessoas, possibilidades. Mas quando você casa, acabou. A aliança é com uma pessoa, não tem mais jeito. Mas isso é uma bênção. A fidelidade
construir um relacionamento pautado nesse amor do Senhor. É interessante que até a aliança que nós precisamos ter com o cônjuge, ele é fundamentado no amor de Deus, porque o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, a mulher vai honrar o homem, que é a resposta que ela dá a esse amor, e o homem vai amar a mulher, porque é a resposta da honra que ele recebe. Como Cristo amou a igreja, ou seja, a aliança que ele estabelece com a sua esposa, ou a aliança que a esposa estabelece com o marido, é uma resposta da igreja para o noivo, e do noivo para a igreja. A aliança é construída com renúncias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Abraão recebeu uma promessa, que seria pai de multidão. Gênesis 15, verso 5, então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e para as estrelas, se é que podes, e prometeu: será assim a tua posteridade. O problema é que Abraão era velho, você sabe, a Sara era velha, não tinha um filho. Como é que uma promessa dessa poderia ser cumprida? Impossível. Mas Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, e Ele prometeu, e Ele cumpriu. Isaac veio. Mas no capítulo 22 desse mesmo livro, Gênesis, no verso 3 diz: Abraão, ele pediu Isaac. E no verso 3 diz: Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu filho amado Isaac. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e pôs o caminho rumo ao lugar onde Deus havia mostrado. Deus deu e cumpriu a promessa de dar um filho, e Abraão recebeu o filho, e depois Deus pede o filho, e Abraão, entendendo que quem deu a promessa, que respondeu, que fez o milagre, também poderia prover um outro milagre, ele entregou o filho da promessa, Isaac. E nós sabemos que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele foi pai de fato da multidão, das multidões, pai de nações. Ele é o nosso pai na fé. Antes dele receber a promessa, ele teve que renunciar àquilo que ele tinha como precioso. Alianças, nós precisamos muitas das vezes entender que há renúncias. Nós ainda não estamos vivenciando o milagre, a provisão, aquilo que Deus tem para nós, porque há coisas que nós precisamos renunciar na nossa vida. Há alianças que nós fizemos que nós não deveríamos ter feito, mas ainda há tempo de renúncias. Quando nós olhamos para a Bíblia ainda, avançando um pouquinho, nós vemos aqui em Juízes 16, 20, a aliança de Sansão com Dalila. A falta de renúncia, você pode correr risco. Por deixar de renunciar, você pode correr um risco sério de vida, inclusive. E nesse capítulo 16 de 20 de Juízes, capítulo 16, verso 20 de Juízes, diz: ele acordou, serei como antes, ele pensou, mas não sabia que o Senhor havia deixado. Sabe, querido, Sansão várias vezes enganou Dalila, e aí vinha o exército inimigo, e ele ainda estava com o Espírito Santo de Deus, ele não tinha revelado o segredo, ele não tinha quebrado a aliança com Deus, então ele se livrava. Mas teve um momento que ele não resistiu, ele perdeu a autoridade, ele perdeu a unção, porque ele descumpriu, ele quebrou uma aliança com Deus, ele revelou o seu segredo. Sabe o que significa isso? Aqui nesse verso diz: serei como antes. Ele pensou que tudo estava igual, é que ele tinha quebrado a aliança, mas ele achou que tudo estava certo, porque ele achava que o poder estava nele, que a fonte do poder era nele, era no cabelo, mas a fonte do poder é Deus, e a fidelidade dele a Deus manteria ele vivo, a promessa iria se cumprir, ele só precisava ser fiel a Deus. Então ele achou que era como antes, mas espiritualmente tudo já havia mudado. Sabe, querido, uma aliança errada não tira sua força de uma vez, ela vai drenando você até você perceber. Quando menos você perceber, você já não tem mais unção, autoridade, você perdeu tudo. É devagar, porque um abismo chama outro abismo. Tem coisas que Deus está pedindo para você nessa noite, para que você renuncie. O que é que Deus está te pedindo? Renuncie. Quer viver o novo de Deus em 2026? Renuncie às alianças erradas, renuncie os contatos errados, renuncie aquilo que está te afastando de Deus, renuncie aquilo que está afastando você do propósito. Renuncie nessa noite.
Não tenha medo das renúncias, tenha temor ao Senhor. Não tenha medo daquilo que você precisa, porque você sabe que precisa abrir a mão. Você sabe que precisa renunciar. Você sabe que precisa mudar suas relações. Você sabe que precisa quebrar essa aliança que você fez, para que você desfrute do novo de Deus. Não tem como colocar remendo novo em um pano velho. Não tem como colocar vinho novo em um odre velho. Deus está aqui, eu estou aqui falando, e o Senhor está aqui para te dizer que Ele quer transformar o teu coração de pedra em coração de carne, um pano velho e um pano novo, um odre velho e um odre novo. Se você quer vinho novo, se você quer uma novidade de Deus, então renuncie àquilo que está te afastando do propósito de Deus. Outro ponto que eu quero trazer para você: aliança se prova no cotidiano, na rotina. Fidelidade é prática, ela não é emoção. É no dia a dia. Aliança é no dia a dia, irmão. Não é apenas no momento de culto de louvor, então no momento de oração intensa, não. É no dia a dia. Você prova a sua fidelidade ao seu cônjuge, é no dia a dia, não é apenas no altar. Não é apenas na hora que você está querendo, não. É no dia a dia. É quando está bem, quando está mal. Quando está bem-humorado, quando está mal-humorado. É no dia mal, no dia bom. Por isso que você promete no altar ser fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em todas as circunstâncias. Mas eu deixo eu te dizer uma coisa para você que está me ouvindo ou me assistindo em casa. Você não vai conseguir ser fiel às suas alianças na terra se você não for fiel à sua aliança com Deus. Porque na terra não tem ninguém onipresente, onisciente, que conhece o que você sabe no coração, que você pensa no teu coração, na tua mente, e que sabe e que está vendo você o tempo todo quando ninguém está vendo. Não tem ninguém, só Deus. E se você não for fiel a essa pessoa, a esse Deus, como é que você vai ser fiel às suas alianças aqui na terra? O que garante a nossa fidelidade, a aliança que nós temos com os outros, é a nossa fidelidade a Deus. Por isso que eu sempre digo para um jovem, quando alguém vem me perguntar assim: pastor, é de Deus esse relacionamento? Eu pergunto, ela te lembra? Ela tem atitude, essa pessoa tem atitude do teu noivo eterno? Essa pessoa te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? As relações que você tem te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? A playlist que você tem te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? O estilo de vida que você tem te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? A vida que você tem, enfim, é uma reflexão que você precisa fazer. Não comece 2026 achando que o milagre está no ano que mudou. Não, o recomeço depende da tua decisão, porque o Senhor é imutável, Ele não mudou, Ele continua ali de braço aberto e torcendo para que você tome a decisão. Hoje e agora, reveja as suas alianças. Reveja as suas alianças. A aliança então se prova no cotidiano. Deuteronômio 7, 9, verso 9 diz: saibam que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que mantém a sua aliança. Se Deus mantém a sua aliança, nós devemos responder à aliança com Deus em obediência. Nós devemos responder à aliança com Deus em obediência. Nós devemos responder. Como é que você tem respondido à aliança que Deus tem com você? De que forma você tem agido diante daquilo que Deus tem disponibilizado para você a vida inteira? O tempo todo está disponível, mas talvez o teu coração esteja distante daquilo que Deus está te ofertando, te apresentando, porque o teu coração talvez esteja preenchido daquilo que Satanás tem te colocado como oportunidade, como situações, mas são ciladas de Satanás. Hoje eu vim aqui como boca de Deus, como profeta do Senhor, para te dizer que essas alianças serão quebradas, os altares serão derrubados. Há somente um altar, um só Deus, um Deus verdadeiro, uma só palavra. Deus não divide a sua glória. Reveja as suas alianças. Reveja as suas alianças. O sinal que você renovou a aliança com Deus, irmão, não é um arrepio no culto, mas é uma mudança efetiva. Voltar à palavra, você vai ter direção. Voltar a orar, você vai ter dependência. Talvez você já não ora há um tempo, já não lê a palavra há um tempo. Por isso nós investimos tanto em devocional e tantas coisas, tantas ferramentas para que você, porque esse devocional só faz a diferença, não porque eu escrevi, mas ele tem Bíblia. Ele é Bíblia, está escrito a Bíblia, a palavra de Deus, interpretada, mas ele é fundamentado na palavra de Deus. A inteligência humana não transforma, a única coisa que quebra jugo é a unção do Senhor que está na palavra.
A palavra de Deus deve ser fundamento para a nossa vida, deve ser onde eu devo andar, onde eu devo confiar. É a palavra de Deus. Então voltar à palavra, você vai receber direção. Voltar a orar, você vai receber diferença. A dependência de Deus. Se você voltar à comunhão, você vai ter proteção. Porque o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Não tem outro lugar para você andar. Não tem outro lugar para você andar. Quer habitar com Ele? Então busque dependência, busque relacionamento, busque comunhão com Ele. Não tem outro jeito. É comunhão com Ele, é relacionamento pessoal com Ele. Você precisa entender que Deus não é uma força, um vento. Não, é uma pessoa. E nós precisamos nos relacionar com essa pessoa. Ele tem sentimento. Ele entristece, ele se alegra. A Bíblia diz que é uma festa no céu quando alguém toma decisão. Mas a Bíblia diz também que ele é precioso, é triste para ele a morte de um justo. Quanto tempo leva para você? Olha, querido, olha para mim. Olhe bem para mim. Quantas pessoas estão aqui me assistindo nesse momento que tem uma história com Deus, tem uma história no ministério, tem uma caminhada com Deus e parou, não frutifica mais. Talvez o seu coração esteja ferido, paralisado, entristecido, desanimado, não confia mais nas relações, porque talvez a sua segurança estava nas relações que você estabeleceu, nos acordos que você estabeleceu. O único ser, a única pessoa que não decepciona, que não quebra aliança é o Senhor. Você quebra aliança, eu quebro aliança, mas o Senhor não quebra aliança. O que vai te sustentar em 2026 não são as alianças na terra que você fez, mas são a aliança que você fez com Deus. Se você tiver uma aliança com Deus, Ele vai te direcionar para fazer as alianças com aqueles que têm aliança com Ele. Mas sem aliança com Deus, irmãos, não tem como ter uma jornada feliz. Nós precisamos entender que há um Deus todo-poderoso que ouve as mesas que eu não estou. Ouve e sabe quem são, sonda os corações. Como é que eu não vou ter aliança com esse Deus? Como é que eu não vou me entregar totalmente para esse Deus? Então, querido, voltar à palavra você vai ter direção. Voltar a orar você vai ter dependência. Voltar a ter comunhão você vai ter proteção. Voltar à integridade você vai ter testemunho. O Senhor nos chama para ser cartas vivas. Seja íntegro com Deus. Reflita o caráter de Deus nos seus relacionamentos. As pessoas precisam olhar para você e lembrar atitudes que não são da terra, mas são do céu. Se você faz parte do reino de Deus, então seu comportamento, ele precisa ser um comportamento que reflita o comportamento do reino que você participa, que você pertence. O reino, ele tem uma linguagem própria, uma cultura própria. Você vai lá na Inglaterra, é um reino que mora, ali é um reino, a monarquia. A língua é diferente, o comportamento é diferente, a veste é diferente, o costume é diferente, a comida é diferente, tudo é diferente. Aí nós dissemos que somos parte do reino de Deus, fazemos parte de um reinado. Ele é rei de reis, senhor de senhores, mas nós queremos viver igual ao mundo, falar igual ao mundo, comer como o mundo anda, viver como o mundo vive. Perdão, querido, mas eu estou pregando para você e para mim também. Não tem como ter aliança com Deus e manter as alianças na terra com aquele que me afasta de Deus. Ou você é 100% Deus, irmão, ou sua aliança é integral. Porque se a sua mulher, o seu esposo não aceita a aliança, duas alianças, quem é que aceita? Quem é casado aqui que aceita? Irmão, na Globo tem é podre. Tem agora um programa que fala de trisal. Sangue de Jesus que repreenda. Deus criou o homem, a mulher, e para se tornarem uma só carne. Não é com três, não, é com um só. É com um só. Igreja precisa pregar e não ter medo. Igreja precisa ir lá, precisa entrar na cultura, entrar na educação, entrar na política, entrar nessas áreas de influência e levar valores do reino de Deus. Não espere que isso vai acontecer de lá. Não é de lá para cá, é daqui para lá. A influência é lá, irmãos. Nós temos que entrar, porque se nós deixarmos esses espaços abertos, Satanás vai lá e toma de conta. A cultura é do Senhor, a comunicação é do Senhor. A rede social não nasceu no coração de Satanás, porque Satanás não tem criatividade, ele só deturpa. Ei, deixa eu te dizer, eu estava assistindo essa semana algo, eu achei tão poderoso. A Sandra me mandou um vídeo. Ele disse, o pastor estava falando, o vocalista do Resgate, ele estava dizendo assim: olha, a cultura, a sociedade diz que o promover o bem comum é do comunista, e viver só do seu trabalho
é do capitalismo. Não, isso é bíblico. Isso é bíblico. Só que Satanás pega, se apropria e ainda nos divide. A mensagem não é dele, a palavra não é dele, não tem nada dele, ele só deturpa. Não é isso que ele fez lá no Éden? Ele continua sendo a mesma coisa, deturpando. Ele tentou deturpar lá, diante de Jesus. Ele não é filho de Deus? Te lança daí. Ei, transforma essa pedra em pão. Ele usa a palavra, ele usa sofisma, ele usa mentira, ele usa o engano. Mas a verdade liberta. Mas para que você seja libertado pela verdade, primeiro você precisa crer, se fundamentar na palavra e ser discípulo. E aí você vai conhecer a verdade, e a verdade te liberta. Não é conhecer para responder uma prova, mas é conhecer para ter integridade de vida com Deus. O sinal que você renovou sua aliança com Deus, então, não é um arrepio no culto, é voltar à palavra para ter direção, voltar à oração para ter dependência, voltar à comunhão para ter proteção, voltar à integridade para viver uma vida de testemunho, e voltar ao serviço, à missão que vai te alinhar ao propósito. Você precisa voltar para a missão. Por que você parou? Por que você largou a rede? Tem uma canção que diz isso, né? Por que você largou a rede? Não largue a rede, irmão. O Senhor te mandou parar? Quem vai te fazer parar? São as decepções? Corte as alianças. Você não precisa ter aliança com alguém que não tem aliança com Cristo. Só se você for agente de transformação. Se você estiver lá para transformar, não tem problema, faça isso mesmo, porque luz é onde tem trevas. Mas não você ser moldado, não se conforme para transformar o mundo, irmão. Não se aceite como o mundo é, mas transforme pela renovação da sua mente. Esse é o seu culto racional a Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Esse é o culto racional a Deus. Transformar o mundo passa por transformar a sua mente, o seu coração. Volte ao serviço, volte ao propósito. 2026 não precisa ser mais um ano apenas, mas a sua decisão definirá o seu futuro, a sua eternidade. Comece hoje alinhando o seu coração ao coração de Deus. Penúltimo ponto: há sempre uma oportunidade de escolha. Há sempre uma oportunidade de escolha. Você não pode dizer que não tem oportunidade. Sempre Deus dá oportunidade. Hoje é uma noite de escolha. No capítulo 24 de Josué, mostra Josué diante da adversidade do povo, querendo adorar outros deuses. E Josué diz assim: olha, eu não sei vocês, não sei quem vocês têm que escolher hoje quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, Deus conta com você, homem, para levantar como autoridade e dizer: a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se posicione, homem. Se posicione, marido. Se posicione. Você não pode deixar entrar na tua casa aquilo que você tolera pode te destruir. Aquilo que você tolera pode destruir a tua casa. Aquilo que você tolera pode destruir a tua família. Não tolere. Se levante com autoridade, mas com mansidão, com amor, com misericórdia, ensinando desde criança no caminho que deve andar. E quando ela cresce, ela não se desvia. Nós precisamos nos levantar. Precisamos nos levantar. Há sempre uma oportunidade de escolha. Há sempre. A aliança não é só crer em Deus, mas é servir a Deus. É decidir: minha casa tem governo, meu coração tem dono, meu futuro está garantido nele. Você não tem como garantir o que vai acontecer. Você não consegue controlar o que vai acontecer em 2026. Mas você consegue decidir quem vai governar a sua vida, não apenas em 2026, mas em 27, em 28, em 29, 30, até Jesus voltar. Eu vou dizer de novo para que você entenda. Não perca o foco. Você não consegue controlar 2026, não consegue controlar o teu futuro. Mas a aliança que você faz com Deus, você dá o direito a Ele de governar a tua vida. Você não pode controlar o futuro, mas você pode decidir quem governa você. Porque não pense que você governa. Ou Deus governa ou Satanás governa. Ou Deus governa ou seus instintos governam. Ou Deus governa, ou então você é vítima dos seus próprios instintos, das suas próprias alianças aqui na terra. Não tem jeito. Não tem como viver sem governo.
Ou é o império das trevas, ou é o reino da luz. A questão é que um rei ele protege a sua população. Os acordos é para proteger a população. O seu trabalho, a sua entrega é para proteger a população. Mas o imperador não. O imperador ele conquista para subjugar. O imperador conquista para se enriquecer. O imperador conquista para humilhar, para subjugar nações. Deus não é imperador, Deus é rei. Ele é rei dos reis. E Ele nos chamou para essa realidade de viver no seu reino. E é um reino de paz, de justiça, de igualdade, de bondade e de verdade, e de transparência, e de dependência dEle, de provisão nele. Ele deve ser a fonte de tudo que a gente precisa, mas não tem como fazer duas alianças, ou é com Deus ou é com Deus. Não tem como ter aliança com Deus em uma área e ser uma aliança aqui em outra área. Não, irmão, é integralmente. Diga comigo, eu quero fazer hoje uma aliança com Deus integralmente, porque eu quero que Ele governe a minha casa, eu quero que Ele governe o meu coração, eu quero que Ele governe a minha vida. Fique de pé no teu lugar, por favor, querido. Último ponto. Aliança é sangue, não é contrato, é redenção. Aliança não é contrato, porque contrato tem cláusulas. Uma aliança, ela não depende do comportamento do outro. O contrato sim. O contrato tem multa, tem condicionantes. Mas uma aliança não. A aliança com Deus, a que Ele fez conosco é indestrutível. Mas a que você fez com Ele, depende só da sua decisão. Porque Deus não impõe aliança com ninguém, Ele disponibiliza a aliança. E a Bíblia diz que Jeremias 33, capítulo 31, verso 33: porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei no seu coração, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Lucas 22, 20 diz: esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vós. A aliança que Deus tem conosco, ela foi materializada na cruz, com o sangue derramado de Jesus naquele dia. Quando você olha para a cruz, você deve lembrar da aliança com Deus. Próximo domingo vai ser aniversário da igreja, mas também vai ser a ceia. Será a ceia. E nós vamos lembrar. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 22: porque recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graça, partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. E de modo semelhante, após ter ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o sangue, símbolo da nova aliança. Essa nova aliança transforma. Essa nova aliança aponta para a cruz, aponta para a redenção, aponta para a eternidade com Ele. A antiga aliança expunha o pecado. A nova aliança traz perdão e transformação. A lei expõe o pecado. A nova aliança, ela perdoa, ela paga, ela aplaca a ira de Deus. Quando você fraquejar, não corra de Deus, corra para Deus. A nova aliança não te empurra para a culpa, ela te traz para o arrependimento e para a restauração. Nós não estamos aqui na igreja para acusar você. O acusador é Satanás. Nós estamos aqui na igreja para dizer: volte para o primeiro amor, volte para a aliança com Cristo, faça uma aliança hoje com Cristo. A decisão é só sua. O que o Senhor pede é o teu coração. A decisão é só sua. O que você precisa decidir é com o teu coração. Se 2025 pessoas te feriu, volte. Se você se esfriou, volte. Se você se distraiu, volte. Qualquer situação, volte para Ele, porque Ele é fonte de tudo aquilo que a gente precisa. Feche teus olhos no teu lugar. Nós vamos fazer uma canção. Vou pedir para ninguém se movimentar. Eu queria que você ficasse nesse momento só refletindo. Reflita em cima dessa canção que a gente vai fazer. Que essas palavras que foram liberadas sobre você nessa noite, o Espírito Santo vai pegar elas e confrontar você. Quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui te dando uma oportunidade de mudança nessa noite. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Ele está olhando para você nessa noite, e os ouvidos dele também estão inclinados para ouvir o teu clamor. Os ouvidos São sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. É um Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. O amor dele está disponível, a aliança dele é no coração. Você precisa só dizer sim para ele. Você só precisa nessa noite tomar a decisão mais importante da tua vida: acessar aquilo que está disponível para você. Porque a Bíblia diz em João 3,16: porque ele amou o mundo de tal maneira, ele amou você de tal maneira. Aí Satanás diz assim: vem, diz, você não vale nada. Eles não conhecem o meu pecado, mas o Senhor conhece o teu pecado. E o teu pecado não é maior do que o amor de Deus revelado na cruz. Deus conhece as tuas limitações. Não corra de Deus, corra para Deus. Ele não é acusador. Satanás, ele vai tentar te acusar, ele vai roubar a palavra. Ele vai dizer assim: não adianta, você já foi lá na frente, não adianta, você já tomou decisão. Ou então não adianta, o teu pecado é muito maior, eles não sabem. Não, o nosso Deus é infinito, querido. A aliança dele não tem fim. As misericórdias se renovam e a aliança permanece para sempre. E as misericórdias dele estão disponíveis. Hoje é um novo dia e você precisa e pode acessar aquilo que está disponível para você. Só precisa tomar a decisão nessa noite. E você quer entregar a tua vida para Jesus. Eu vou pedir para toda a igreja fechar os olhos e colocar a mão no coração. Coloca a mão no teu coração, por favor. E faça essa oração comigo, repetindo bem forte. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que eu preciso do teu perdão. Eu preciso de ti, Senhor. Eu te entrego a minha vida. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu recebo um novo nome, uma nova veste, uma aliança no meu dedo. Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Eu quero ser uma nova criatura. Ore comigo ainda dizendo: Senhor Jesus, eu que andei nos teus caminhos e me afastei, arrependido volto. Me recebe nessa noite como teu filho. Ainda de olhos fechados, você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez, eu vou contar até 3. Você vai levantar tua mão mais alto que você puder, para que eu veja.
Você vai confessar diante dos homens, diante dos céus e diante também de Satanás. Quando você levantar tuas mãos, você está dizendo: eu recebo Jesus. Quando você levantar tuas mãos, você está dizendo: eu recebo novo. Quando você levantar tuas mãos, você está dizendo: eu quero viver essa aliança com Cristo. Eu entrego a minha vida para o Senhor. 1, Ele te amou. 2, Ele te encontrou. 3, bem-vindo ao novo. Levanta tua mão, levanta tua mão, levanta tua mão. Levanta tua mão, você que fez glória a Deus, 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 glória a Deus.